queridos, mais um vídeo para vocês hoje, continuando ainda no livro de Provérbios. Provérbios 16, 12 e 13. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Queria falar com você um pouquinho sobre luz própria. Ninguém tem luz própria, né? Ninguém. E mesmo a Terra. A Terra depende do Sol. O Sol é a única estrela que tem luz própria, criada por Deus, né? Então, toda luz, ela emana de uma fonte. Ela não é de si própria, né? A eletricidade, a luz que temos na nossa casa, ela vem de uma fonte, né? De uma represa que ali produziu, né? Uma queda d'água e assim por diante. Toda luz, ela não é própria, né? Deus colocou os astros, colocou tudo no céu para que a terra tivesse condição de vida. E nós também. Sabe, queridos, a palavra de Deus quando diz que nós temos que brilhar, né? Para que esse brilho? Nós brilhamos porque a luz que vem sobre nós é Jesus. É a luz de Jesus que faz com que nós tenhamos brilho. E para que serve esse brilho? Para mim me destacar? Para mim ser uma estrela? Não. Eu sempre digo que no reino de Deus não tem estrelas. Tem servos e amigos. Mas estrela, se você veio para o reino, ou se você tem qualquer dom ou talento no reino de Deus, com essa intenção, pode mudar a sua intenção, pode mudar de ideia, porque no reino de Deus não há ninguém que brilhe com luz própria, porque a nossa luz vem de Jesus, vem do Senhor, é por Ele que nós resplandecemos, e Paulo fala que nós temos que resplandecer como astro no meio de uma geração corrompida. Ou seja, você que recebeu Jesus, você tem uma luz que ela vai caminhar com você, vai estar em você para quê? Para dissipar as trevas, para brilhar, para ver que a sua vida é diferente. Não é para se destacar, para você ficar em evidência, não é para nada disso. Muitas pessoas no reino de Deus que fizeram um lindo trabalho nunca apareceram. Intercessores, missionários, né? Pessoas que de forma, nos bastidores, trabalharam de uma forma linda, brilharam muito, mas no reino brilharam para Ele, por Ele, né? Eu gosto muito do hino que Paulo finaliza o livro de Romanos, né? Que ele fala que por Ele, para Ele, sejam todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A Jesus. Ele vem discorrendo sobre a pessoa de Cristo e ele finaliza falando isso. Por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é o alvo e é através dele que nós somos alguma coisa, né? Então, no reino de Deus, nós não temos luz própria e o brilho que temos não se refere e nem é para nós. É para alguém. A luz, ela é para o ambiente, é para clarear o ambiente. Se você brilha no reino de Deus, é para que a glória seja dele. Nada de holofote para você, nada de holofote para mim, é para ele. Toda glória tem que ser dada a ele. Ele dá um dom para você, ele dá um talento para a gente. E esse talento é para quê? Para eu ficar famosa? Não. É para a glória dele. É para a honra dele. E principalmente pessoas que passam, que ensinam a palavra. Hoje, né, estão entrando nessa vibe aí, entrando nesse caminho. Para agradar, para ter o maior número de adeptos, para ter o maior número de seguidores, as pessoas estão falando coisas que agradam. Estão fazendo promessas. Eu vi muitos pregadores das redes sociais fazendo promessa que esse ano Deus vai restituir tudo para você
e você vai ter não sei quantos em dobro. Promessas falsas. Deus pode restituir? Pode, dentro da soberania e vontade dele. Por que que ninguém fala? Por que que a grande maioria não fala? Que esse ano será o ano da santificação, o ano do quebrantamento, o ano de joelhos mais dobrados, o ano de arrependimento. Poucas pessoas falam, entende? Porque isso não dá ibope, isso não dá crescimento, não dá seguidores, não dá likes. Mas eu estou aqui para te dizer, baixe a bola, porque a luz que nós temos vem de Jesus, vem do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito, aquilo que está lá dentro. E Paulo fala em 2 Coríntios que nós que temos tais promessas, ele discorre sobre as promessas da salvação, da vinda de Jesus na nossa vida, e ele fala assim, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de todos os pecados, do corpo e do espírito. Né? E os pecados do espírito, quais são? Muitos dizem, alguns comentaristas dizem que esses pecados se tratam, os do corpo, as obras da carne e do corpo são manifestas, elas são visíveis. E alguns comentam que os pecados do espírito poderiam estar ligados ao orgulho, à inveja, à vaidade, esse tipo de coisa. E isso afeta a nossa alma, afeta o nosso espírito, né? É menos visível. Eu sempre digo nas minhas pregações, você nunca vê um orgulhoso chegar assim, eu quero que vocês orem por mim, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu quero ficar liberta do orgulho. Não, normalmente você não vê a pessoa reconhecendo. Às vezes reconhece depois de queda, de dificuldade, porque a Bíblia diz que o orgulhoso Deus abate, né? Aos humildes ele eleva e o orgulhoso eles abate e ele os mantém longe. Quem fica perto de Deus são pessoas humildes, dependentes. Por isso que Jesus disse para os discípulos e vários dos seus seguidores que estavam ali naquele momento da pregação dele, disse assim, ó, pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, se vocês não se tornarem como essa criança, de modo algum herdarão o reino dos céus. Por que isso? Qual a característica principal de uma criança? Dependência do pai, confiança absoluta, segurança total. Toda criança, quando tem um pai que não é alguém doente, alguém endemoniado, alguém preso nas trevas, ela tem essas características com o pai. Ela confia, ela acha que ele pode tudo, ela acredita mesmo que ele pode tudo, né? E ela tem nele toda a segurança. Então, queridos, é isso que Jesus está falando aqui, ó. Ele pesa, ele sonda o nosso espírito. O nosso espírito é aquela faculdade mais profunda do ser humano e tanto é que é o nosso espírito que tem a capacidade de conexão com Deus. Se você está conectado com Deus só no nível da alma, é muito pouco, é muito pouco. Hoje nós temos muitos cristãos envolvidos na igreja, na música, no trabalho pela emoção. Não vai. A Bíblia mostra para nós em vários textos, e Jesus disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aquela pessoa que toda a sua vida, ele não está falando só de cantar, não. A adoração do crente, a adoração verdadeira é toda a nossa vida, tudo. Se eu sou mãe, é para a glória de Deus. Se eu sou uma profissional, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória do Senhor, sabe? E tem que ser da forma mais sincera possível, sabe? Mais sincera possível, mais sincera possível. Porque Deus está me vendo, Deus está te vendo, Deus nos vê. Não adianta a gente esconder nada dele. Então, querido, no reino de Deus, quando o apóstolo Paulo nos recomenda resplandecer como astro no meio de uma geração corrompida, ele está nos falando desta luz, que tem que atingir os ímpios para a salvação. É esse o propósito, né? Agora, haverá um tempo, que é no futuro, na consumação de todas as coisas, quando nós formos restaurados, aí sim, você terá uma luz própria. Aí você já passou por aquela fase de
de probabilidade de pecar, já saiu desse corpo, né, que é corruptível. Nós temos isso no livro de Daniel e Jesus também disse em Mateus 13, 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, né? Somente nesse momento é que a nosso brilho, e ele será visto por quem? Pelo Pai, né? Nós resplandeceremos. Daniel também diz, falando das últimas coisas ali no finalzinho do livro, capítulo 12 de Daniel, os que forem sábios, sábio no sentido da sabedoria que vem de Deus, aquela sabedoria que começa com o temor a Deus. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre, eternamente. Você é uma pessoa que está conduzindo as pessoas à justiça do Evangelho? Então você vai ter esse brilho futuramente, tá? Agora é para a glória do Senhor, agora é para a glória de Deus, mas futuramente sim, será um brilho permanente, que nós estaremos e seremos como nosso Senhor. E esse brilho não irá corromper ninguém, tá? Porque nós entenderemos que só chegamos ali pela bondade, a graça salvadora de Jesus. Que Deus te abençoe, querido e querida que está me ouvindo. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, passe para mais alguém que você vai me ajudar, por favor. E vai ajudar também que o YouTube continue mandando os nossos vídeos, né? O algoritmo ajuda bastante quando você compartilha. Deus te abençoe.